Esses são os 10 sinais de que o seu coração não está funcionando direito. Se você pensa que os sintomas de que o seu coração não está funcionando direito se resumem apenas a dor no peito e a falta de ar, esse vídeo vai ser muito esclarecedor. Muitas vezes, o coração nos dá sinais sutis, difíceis de notar, entender e associar com as doenças cardíacas. São sintomas pouco conhecidos ou que se confundem com outros problemas mais comuns. Por isso é importante estar atento ao seu corpo e dar a devida importância às mensagens que ele te envia. E no final desse vídeo eu preparei para você uma dica extra. Quais os alimentos são amigos do coração e que você deve incluir na sua alimentação? Então, me acompanha no vídeo de hoje e comenta aqui embaixo se você identificou algum desses sintomas. Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao Fazendo em Casa, da minha casa para a sua casa. Seja bem-vindo ao vídeo de hoje. De acordo com o Ministério da Saúde, 300 mil brasileiros morrem a cada ano por doenças cardiovasculares. Muitas pessoas ainda acreditam que as cardiopatias são uma fatalidade, o que é um equívoco. Elas são doenças crônicas que poderiam ser evitadas se todos aderissem ao tratamento recomendado pelos seus médicos. As enfermidades do coração muitas vezes são silenciosas e é fundamental ter conhecimento de suas causas e sintomas para mantê-las sob controle. Além disso, o reconhecimento rápido dos sinais de um episódio isquêmico e a procura por atendimento médico podem reduzir o risco de morte e de sequelas. Confira agora quais são os 10 sinais que o seu coração te dá que não está funcionando direito. Falta de fôlego. A fadiga, depois de um esforço, como subir uma escada, é comum, principalmente se a pessoa for sedentária. Mas é importante distinguir esse cansaço. Caso trate-se de dificuldade para respirar ou falta de fôlego, pode ser um sinal de insuficiência cardíaca. Quando a falta de ar é recorrente ou acontece após pequenos esforços, ela deve ser vista com precaução. Dor nas pernas. Dores nas pernas podem ser decorrentes de diversos problemas. Quando é recorrente, pode indicar problemas nos vasos sanguíneos, como doença arterial periférica. Além da dor intensa, as extremidades, como os dedos dos pés, vão ficando com pouco oxigênio e nutrientes, tornando-se rapidamente frios e azulados. É importante, nesses casos, procurar atendimento médico imediato. Nos eventos crônicos, como a obstrução gradativa, há dor nas pernas quando se caminha pequenas distâncias. A doença arterial periférica aumenta o risco de infarto ou AVC. Quando o coração perde a força e não bombeia o sangue como deveria, o líquido dos vasos sanguíneos é filtrado nos tecidos circundantes, e pernas e pés são as regiões que costumam ser as mais afetadas por conta da gravidade. Geralmente, em casos de insuficiência cardíaca, o inchaço dessas regiões vem acompanhado de falta de ar forte ao realizar atividades físicas ou ao tentar dormir. Tontura ou desmaio. Esse sinal pode estar ligado a uma queda súbita de pressão, que indica fluxo insuficiente de sangue no cérebro. Também pode ser resultado de problemas como o estreitamento da válvula aórtica, que dificulta a passagem de sangue para o coração, arritmias e coração grande. Desconforto ou dor no peito. Dor ou sensação de aperto e desconforto no peito são sintomas clássicos de ataques cardíacos, mas não necessariamente indicam este problema. Muitas vezes podem significar problemas menos graves. De qualquer forma, é importante investigar. A dor de uma isquemia cardíaca costuma ser localizada à esquerda e é descrita como uma pressão, um peso forte no peito. No caso das mulheres, pode se assemelhar a uma queimação e se estender para o pescoço e mandíbula. Geralmente vem acompanhada de suor e falta de ar, e ocorre após esforço físico. Palpitações. A sensação de que o coração está batendo fora do ritmo, muito rápido ou muito forte, pode ser um sinal de arritmia cardíaca.
As palpitações podem ocorrer naturalmente, desencadeadas pelo estresse ou fortes emoções, durante a atividade ou até mesmo quando a pessoa estiver sentada ou deitada. Caso se torne recorrente, pode ser um sintoma de problemas graves como falência cardíaca e fibrilação. É muito importante consultar um médico para investigar esse problema. Fazer mais xixi do que o normal durante a noite. A nictúria, nome dado a esse hábito de urinar à noite, pode ser causada por diabetes ou insuficiência cardíaca. No caso do diabetes, isso se deve a alterações nas taxas de açúcar no sangue. Já a insuficiência cardíaca faz com que o indivíduo retenha mais fluidos, já que a circulação não funciona direito e esse líquido precisa ser eliminado pela urina. Tosse noturna. Se o coração não estiver trabalhando direito, quando deitamos para dormir, pode haver um aumento do retorno do sangue para os pulmões, o que resulta na congestão pulmonar e estimula a tosse. Isso ocorre devido ao mau funcionamento da válvula mitral ou uma deficiência no bombeamento do sangue pelo ventrículo esquerdo, que pode ocasionar o acúmulo de líquidos nos alvéolos e brônquios e, por consequência, uma insuficiência respiratória, que se inicia com respiração mais intensa e o aparecimento da tosse. Suor frio ou sudorese intensa. Para pessoas com diabetes, esses sintomas podem ser mais familiares, principalmente para aqueles que utilizam a insulina para controlar a hiperglicemia e que acabam desenvolvendo quadros de hipoglicemia, que é um distúrbio provocado pela baixa concentração de glicose no sangue. Mas o suor frio e a sudorese intensa também são sinais que aparecem no corpo em casos de infarto agudo do miocárdio. Então, fique atento. Frios constantes nas mãos e pés. No caso de insuficiência cardíaca, o corpo acaba priorizando o direcionamento do sangue quente para o cérebro e outros órgãos vitais. Assim, extremidades como mãos e pernas acabam sofrendo as consequências. Em pessoas com hipertensão arterial, isso pode ocorrer pela diminuição da circulação do sangue nas mãos e pés, por mecanismos de vasocontrição. Apesar de não ser tão frequente, quando constante, é recomendada uma consulta com um cardiologista para avaliação da pressão arterial e para o precoce diagnóstico e tratamento. Falta de apetite e náuseas. Em um primeiro momento, essas sensações no corpo nos remetem a problemas digestivos, viroses e até a possibilidade de ter ingerido um alimento estragado. No entanto, pessoas que sofrem de doenças cardíacas também podem apresentar falta de apetite e náuseas. Isso ocorre quando há um mau funcionamento do coração no lado direito, por uma alteração anatômica da válvula tricúspide, ou pelo aumento da resistência das artérias do pulmão, conhecida como hipertensão arterial primária. O problema gera um aumento do fígado ou ainda o acúmulo de líquidos em volta do órgão e dos intestinos, e isso interfere na digestão. Esses sintomas podem ainda ser seguidos por queimação e dores abdominais. As doenças cardíacas estão relacionadas aos maus hábitos. Cigarro, sedentarismo, diabetes, colesterol, hipertensão e obesidade são elementos comuns. Isso não é segredo para ninguém, mas se todos conhecem os riscos, por que muita gente insiste no que é errado? Boa alimentação, exercícios, dormir bem, beber água diariamente protegem a saúde como um todo. Então adote hábitos saudáveis e o seu corpo saberá recompensá-lo. E como eu falei no começo do vídeo, inclua na sua alimentação esses alimentos que são amigos do seu coração: azeite de oliva, alho, aveia, frutas vermelhas, tomate e peixes. Conta pra mim qual deles você tem aí na sua casa. Eu perdi os meus avós por conta de doenças no coração. E se nós tivéssemos essa informação antes e que pudéssemos ter identificado algum desses sintomas, a gente poderia ter tomado medidas preventivas para evitar que isso acontecesse. E eu acredito que informações como essas são de grande importância e nunca são demais. Então me conta quantas pessoas você vai informar compartilhando essa dica.
E se você chegou até aqui, deixa pra mim aqui nos comentários um emoji de coração, que eu vou passar para te agradecer. Espero você no próximo vídeo, combinado? Um beijo grande e tchau, tchau!